Então bora lá para a parte 2 do nosso projeto. Hoje nós vamos estruturar o header da nossa aplicação. Então vamos criar toda a estrutura do nosso HTML, estilizar e depois quebrar isso aqui num componente que vai ser o nosso primeiro componente aqui do código. Então voltando aqui para o VS Code, vamos voltar aqui para o nosso arquivo index.txt. Eu posso apagar esse carinha aqui e vamos começar a estruturar nosso header. Aqui, para carregar as imagens, eu não vou usar nossa tag clássica img. Eu vou usar aqui o próprio componente do Next, que é um componente de imagem, que ele permite aqui a gente usar algumas outras propriedades e também ele vai otimizar um pouco o carregamento da nossa imagem. Mas se você quiser, você também consegue usar normalmente a tag img aqui, que vai funcionar da mesma forma. Então deixa eu fazer a importação dele aqui. Então ele vai vir lá de dentro do next.image, deixa eu fechar aqui o componente e beleza. Aqui o nosso caminho, nossa imagem, aqui a gente vai carregar o nosso arquivo Riot games.svg. Ele vai ter aqui uma largura de 52 px, uma altura de 26 px e aqui na tag alt nós vamos ter aqui logo da Riot Games. Olha aquela parte que eu comentei lá antes do SLint? Do SLint não, né? Do Printer. Então ele vai acusar aqui que tá tendo uma linha muito grande aqui. E se a gente salvar, ele vai quebrar aqui em duas linhas, né? Eu já tava esquecendo de explicar uma coisa muito importante que na verdade eu esqueci no primeiro vídeo. Espero que a galera não me crucifique. Só que no primeiro vídeo não teve efeito porque a gente não acabou vendo o SLint em ação, né? Esse rolê aqui de salvar e o SLint fazer a correção não vai acontecer naturalmente para ti, porque você vai ter que ter o SLint rodando na sua máquina, e aí o Printer também não vai funcionar. Então você vai vir na parte de extensões aqui e vai pesquisar por SLint, ESLint. E aí você vai precisar instalar, eu botei com 2L, SLint aqui. Você vai precisar instalar essa extensão aqui no seu VS Code e vai precisar colocar uma configuração lá nas tuas configurações de usuário. Então você vai apertar o botão F1, aí vai abrir esse terminalzinho aqui. Você pode escrever JSON aqui, e aí dentro das opções de JSON vai ter esse aqui, ó, Open User Settings. E aí nesse arquivo aqui, talvez o teu não tenha configurações, né? O meu tem várias configurações aqui que eu tenho personalizado. Você vai precisar colar essas três linhas aqui. Então no arquivo do Notion, que eu deixei lá no primeiro vídeo, que vai ser o mesmo arquivo, vai ter essas três linhas aqui. Então você cola aqui no teu arquivo de configuração do usuário, que daí ele vai funcionar essa parada aqui de quando for salvar, ele quebrar em várias linhas. Talvez não funcione quando for salvar, então você vai apertar F1 e vai vir essa opção aqui, ó, Reload Window, né? Ou fecha a janela do VS Code e abre, que já deve funcionar. Na maioria das vezes funciona, mas eu já tive problemas com o SLint. E espero que no seu computador funcione, tá? Se não funcionar, deixe aqui nos comentários ou me chame no Discord que eu posso tentar ajudar, porque eu sei que no início eu já tive muitas dores de cabeça com o SLint, que não sei porque não funcionou, e daí do nada ele volta a funcionar. Mas me chamem que eu posso tentar ajudar vocês. Então beleza, continua nosso HTML aqui, que vai criar aqui um spanzinho vazio, que vai ser uma linha divisória, né, que a gente vai colocar aqui. Então eu posso abrir e fechar ele aqui. A gente vai carregar outra imagem, que é a logo do Valorant. Então src valorant.svg. Aqui a gente vai ter uma largura de 32 px, uma altura de 26 e o nosso alt aqui eu vou colocar logo do Valorant. Deixa eu salvar aqui para ele quebrar a linha. Aqui a gente vai ter um elemento de nave, por hora eu vou colocar só nave aqui para ele saber que é a nave. E aí nós vamos ter uma div aqui que vai ser a parte do user. E aí por hora eu vou colocar somente user. Deixa eu abrir aqui o nosso home.model SSS e vamos estilizar aqui o nosso header content, né? O que vai acontecer com esses caras aqui? Eu quero que cada um esteja um ao lado do outro. Então eu vou colocar aqui um display flex e assim eles vão estar em linha, né? Eu tenho que até subir o código aqui. Deixa eu rodar ele aqui, ó. Então yarn net e aí deixa eu abrir aqui no nosso navegador. Deixa eu recarregar aqui. E aí os elementos já devem estar um ao lado do outro, né? Deve estar uma zona, mas tá aqui, ó. Já tá um elemento do lado do outro. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso editor. Aqui, eu quero que os elementos estejam alinhados horizontalmente. Então, align items center. Eu vou afastar cada um 32 px, então com a propriedade column gap.
Eu também vou colocar uma cor padrão em todos, então vou botar aqui um var white, que vai ser uma cor branca. No texto, a gente não tem texto ali, né? Então não vai surtir muito efeito, mas... tem esses dois textos, né? Então já pegou a cor branca aqui. Eu já tava esquecendo de colocar um background, então a gente não vai ter esse background verde aqui, né, feião? Então a gente vai colocar o background aqui black, que é uma cor escura aqui. E também tem que afastar um pouco do topo, né? Pra gente deixar a nossa barra um pouco maior, né? E aqui a gente vai colocar um padding de 32px. E assim a gente acaba afastando um pouco mais e já fica melhorzinho a nossa barra. A parte de imagem não precisa estilizar, então vamos vir aqui para o nosso span. Acessar o primeiro span aqui. Nosso span aqui vai ter uma largura de 2px, uma altura de 40px e um background var white. Assim te garantiu essa barrinha branca aqui, né? A parte da nave aqui, a gente precisa colocar uns elementos, então vamos colocar aqui alguns links. Então deixa eu pegar a âncora aqui, vou botar um hashtag aqui, vou escrever, sei lá, só pra gente conseguir duplicar ele aqui algumas vezes. Eu acho que esse aqui tá bom o número de links. Deixa eu ver o nome dos links aqui. Então a gente vai ter aqui game, tudo em caixa alta, game, champions, o outro aqui é news, patch notes, shop e suporte. Esse aqui não vai precisar, então pode apagar. Então beleza, de salvar aqui e vamos vir para nossa nave. O que vai ter na nossa nave? Eu quero que todos os elementos estejam um do lado do outro, então display flex. Quero orientar eles ao meio, né, na horizontal, então align items center. E vou colocar um column gap aqui de 40px para cada um se afastar 40 pixels. Eu quero afastar um pouquinho mais aqui da logo do Valorant, né? Então ele está do lado dessa logo do Valorant aqui. Então eu vou botar uma margem left de 20px e vou mexer aqui no tamanho da fonte do nosso link, né? Então eu vou botar um font size de 14px, um font weight bold e aqui um letter spacing de 0.3px. Então salvar aqui, já está o nosso menuzinho bonitinho aqui, ó. Então já está ficando bem chavoso, bem chavoso. E agora falta a parte do user aqui, né? No user aqui, a gente vai ter aqui uma tag picture e aqui nós vamos carregar a nossa imagem de avatar, né? Então, deixa eu usar o nosso componente de imagem do Next. O src aqui tem um arquivo que eu carreguei, né? No caso da minha foto. Então, sugiro que você pegue uma foto sua, que tá aqui, ó. Tá, deixa eu ver, avatar JPG, que no caso eu vou usar uma foto minha, né? Então eu carreguei ali, mas sugiro você usar uma foto sua, acho que fica mais interessante. Então aqui é o avatar, não é PNG, é JPG no meu caso aqui. O alt eu vou botar aqui imagem de avatar do usuário. E aqui a gente não vai usar as propriedades de largura e de altura. Aqui nós vamos usar uma propriedade chamada layout, que a gente vai fazer a mesma configuração quando você usava o Object Fit. E aí o layout que a gente vai usar fill, a gente quer que o elemento ele preencha 100% da área ali. Então a mesma coisa que a gente fazia com o Object Position e Object Fit, que a gente consegue colocar o cover, colocando essa propriedade aqui a gente consegue usar essas propriedades aqui no CSS. E aqui logo abaixo da picture você vai ter um strong. Vou colocar meu nome do usuário, que seria Leonardo Vargas. E aqui a gente vai ter o carregamento de um ícone. Então falta a gente carregar a biblioteca de ícones. Então deixa eu pegar o nome dela aqui, que a gente vai usar o Phosphor Icons. Eu vou deixar o comando ali no nosso arquivo do Notion. Mas se você quiser, você pode pausar o vídeo aqui e copiar o comando, né? Mas a gente vai fazer aqui um yarn add para poder adicionar uma biblioteca, e a gente vai usar essa biblioteca aqui, ó, Phosphor Icons /React. Então deixa eu instalar ela aqui, e aqui a gente vai carregar o nosso íconezinho de triângulo, né, que é um triângulozinho como se fosse para abrir um drop down. Então aqui a gente vai usar o triângulo aqui dentro de Phosphor Icons. Vou dar Enter aqui, vou abrir e fechar o componente,
E aqui ele vai ter um size de 8 e o peso dele, né? A largura, né? O tamanho dele, né? É o peso, né? Vai aumentar mais as bordas, enfim. Vai esse fio, né? Que é um pouquinho mais fino aqui. Eu vou ter que voltar a rodar o projeto. Deixa eu abrir aqui de volta. Dar um yarn net. Então daqui a pouco a gente vai voltar lá pro terminal. E aí eu vou ver que o projeto não tá rodando, né? Nossa, a minha imagem aqui tá perfeita. A gente vai ter que estilizar antes pra ver se tá carregando certinho. Nossa, ficou top. Ficou top. Ele ficou gigante porque como a gente colocou o fio, ele ia fazer um preenchimento completo, né? E aí por isso que a gente acabou colocando em volta uma propriedade, de uma tag picture, porque a imagem ela vai usar de referência essa picture aqui. Então é a mesma coisa lá do object fit lá. Ele seria, ele que vai pegar uma posição absoluta aqui, né? Tu vai precisar colocar um relative para dizer, ó, pegue relativo a esse elemento. Vamos selecionar aqui, ó. Vamos selecionar nossa div aqui que é do user. Depois a gente vai quebrar em classes, tá? Por hora eu tô botando aqui, que daí eu gosto de mostrar como que é a minha de raciocínio. Geralmente sempre faço assim, e aí eu vou vendo, aqui o bloco de código tá gigante, pode quebrar numa classe, enfim, daí a gente vai modelando melhor ali. Então primeiro, para nossa div aqui, eu quero colocar os elementos um ao lado do outro. Então display flex e um align items center, para orientar eles no meio na vertical. E aqui eu vou ter um column gap, um column gap de 12px, que é para afastar a imagem e esse texto aqui em 12px. Agora na picture aqui, né? Então, picture. Vamos ter um position relative, para ele conseguir saber que esse fio aqui é relativo a esta picture aqui. A gente vai ter uma largura de 48px, uma altura de 48px, um border radius aqui de 48px e um overflow hiding. Para a gente conseguir forçar essa borda arredondada aqui. E aqui na nossa imagem a gente tem que colocar a propriedade object fit cover, que caso a imagem ela não caiba muito bem nessa área, né? No caso a minha imagem é quadrada, então caberia certinho. Mas caso a imagem seja retangular, ou ela seja mais alta do que tem de largura, né? É interessante botar esse cover aqui para a imagem não ficar distorcida, ó. E agora ficou certinho aqui nossa imagem aqui. E só faltou uma tag aqui no nossa div aqui, uma propriedade na verdade, que é o margin left out. Então a gente vai jogar nosso elemento aqui de usuário lá para a direita. Então aqui é o mesmo conceito, ele vai botar o máximo de margem possível aqui e o elemento fica lá para a direita. O nosso strong aqui, vamos colocar um font size de 12px e o nosso SVG, a gente tem que dizer que ele tem que estar no outro sentido, né? Então para baixo. Então, vamos selecionar nosso SVG aqui, ó. E vamos botar aqui um transform rotate de 180 deg, né? Vou rotacionar em 180. Então tu consegue rotacionar ele para baixo. E nosso íconezinho aqui de usuário, aqui nossa área do usuário aqui tá certinho. E agora vamos usar um dos poderes que o React nos dá, que é a gente conseguir separar esse bloco de código aqui em um outro arquivo e carregar ele aqui dentro. Então vamos criar nosso primeiro componente. Deixa eu fechar todos esses arquivos aqui para não ter muita coisa aberta. Vamos vir aqui na nossa pasta SRC, criar uma pasta chamada components. E talvez vai surgir perguntas. Deixa eu fazer isso aqui, falar agora antes que eu esqueça. Por que minhas pastinhas aqui ficam uns ícones coloridos? Eu expliquei lá num vídeo de como configurar o VS Code, como as configurações do meu VS Code vai estar aqui na descrição. Que lá eu ensino como instalar essa extensão e como modificar aqui a corzinha das pastas, tá? Então por isso que minhas pastas ficam umas corzinhas diferentes. Então a gente vai criar nossa pasta components, aqui header, que é o nosso componente de cabeçalho, e aí todo componente começa com a letra maiúscula. E aqui a gente vai criar nosso arquivo index.txt e o nosso arquivo de estilo, que é o nosso styles.module.css. Deixa eu jogar esse cara para cá. Aqui, vamos fazer a importação do nosso styles, então styles from.styles.mod.css e aqui vamos criar o nosso arquivo de header, nosso componente, né? Então export, const, header, aqui a gente não vai ter nenhum parâmetro, então a gente cria uma função anônima. Aqui para conseguir dar o retorno, a gente vai dar o retorno no nosso HTML. Então aqui a gente vai copiar o nosso HTML aqui, ó, todo esse HTML aqui, ó, do header. Vai colar aqui.
Vamos salvar, dá um monte de erro porque falta importar o image, então a gente remove o E, dá um ponto barra aqui e seleciona esse carinha aqui, ó, Next Image. Então salva, vamos ter que importar o triângulo também, então aqui Ctrl barra, importar o triângulo. Já fez a importação e agora aqui a gente pode apagar essas duas importações aqui e usar nosso componente header, ó. Então header, aqui components barra header. E abre e fecha ele no mesmo local. Se a gente salvar aqui, não vai estar funcionando a estilização, porque estava naquele outro arquivo, né? Tá nesse arquivo aqui. Falta copiar essa estilização aqui, ó. Então tu vai copiar toda a estilização aqui, ó. Vai copiar. Vamos colar aqui. Não vai funcionar ainda também, porque a gente está selecionando o atributo direto aqui. Então aqui, a gente vai ter que criar uma classe só para o header, né? Que a gente pode chamar de container aqui. Então aqui a gente pode colocar container. E aqui a gente bota ponto barra container. Se a gente salvar esse cara e esse cara aqui, nosso header volta a funcionar normal. E eu posso até explicar o rolê lá que eu tinha mostrado do módulo, né? Ah, que daí aqui vai estar os dois no arquivo diferente, né? Mas tá vendo que esse container aqui, ó, tem um hashzinho aqui de 5 caracteres, né? Um ID, e aqui tem outro, ó. Obviamente aqui o rolê do nome dos arquivos, né? Mas todos os componentes têm o arquivo styles, né? Como um padrão. Então, caso outro arquivo styles tenha a classe container, a gente não vai garantir que aquela classe é única, né? E não vai ter conflito de estilos, né? Então, deixa eu salvar esse cara aqui. Vamos começar a fragmentar aqui o nosso estilo, né? Então, esse cara aqui eu posso botar para fora. Aqui, ó. Então, vou dar um Ctrl X. Vou jogar ele aqui para fora. A parte dessa div aqui eu vou quebrar numa class. Então, deixa eu cortar aqui, aqui. Aqui eu posso chamar de user. Deixa eu pegar esse cara aqui. Aqui class name. Styles.user. E a parte da nave eu também posso quebrar em outro estilo, né? Então deixa eu recortar esse cara aqui. E a parte da nave também eu vou criar uma outra classe aqui, ó. Então, class styles.nave. E eu acho que até desse span, tá? Caso tenha um outro span, não sei, porventura tem outro span aqui para não dar conflito e a gente saber o que é esse span, a gente pode até botar nome aos bois, né? A gente pode criar até uma classe aqui, ó. A gente pode chamar de divider, né? Que é o divisor ali. Então, copia agora esse novo nome aqui, cola aqui e vamos recortar esse estilo aqui, aqui, ó. Então, tu pode apagar essas linhas e salvar e deve estar funcionando tudo certinho, ó. Beleza, fica funcionando normal. Vamos até mudar aqui para ver se funcionou. Vou botar um head. Olha lá. Deu boa, deu good. Deixa eu explicar outra coisa antes que surjam dúvidas. Obviamente aqui não é para entrar fundo no React, né? Como funcionam os componentes, enfim. Eu vou tentar deixar até uma playlist aqui nos comentários. Eu vou tentar achar algum curso que seja React para iniciantes e tenta explicar passo a passo. Porque obviamente a ideia aqui seria mais desenvolver o projeto, né? Não explicar a fundo. Mas o que seria um componente, né? Basicamente o componente ele é uma função, que seria uma função JavaScript que você conhece, né? Vamos supor que a gente tivesse função header, né? Aqui. Então ela abrir e fecharia aqui. Que seria uma função e teria um retorno. Ah, uma função normal em JavaScript vai retornar um booleano, um número, uma string, enfim. E aí no React ele permite nós retornar um HTML. Então aqui eu poderia retornar sei lá, um strong com texto olá. Então com o React eu consigo fazer esse retorno aqui. Só preciso que a nomenclatura dos meus componentes esteja em letra maiúscula. Então aqui tem que estar em letra maiúscula. Para a gente conseguir usar essas funções como elementos HTML aqui. Então para a gente conseguir usar o header aqui, eu preciso que ele esteja em letra maiúscula aqui para a gente conseguir diferenciar componentes React dos componentes padrões aqui do próprio HTML, né? Das próprias tags HTML. E aí, quando eu tenho que retornar mais de uma linha, eu preciso retornar isso aqui num parênteses. Então vamos supor que esse strong estivesse dentro de uma div, né? Então tivesse dessa forma aqui. Para mim conseguir quebrar em várias linhas, eu preciso que esse código ele esteja dentro de parênteses e aqui eu faço a quebra das linhas, tá? Então aqui eu consigo fazer a quebra das linhas. E outra coisa, nas funções anônimas eu posso botar meu retorno direto, né? Não preciso ter esse termo return aqui. Então por isso que eu sempre acabo usando função anônima, porque poucas vezes vai ter parâmetro, né? Às vezes tem, às vezes não, né? E aí eu consigo fazer esse retorno dessa forma, sem precisar ter isso aqui. Então eu consigo eliminar
essas chaves aqui, né? Consigo deixar só os parênteses. Só que na função tradicional eu não consigo ter isso. Então eu tenho que converter isso aqui para uma arrow function, né? Então aqui eu tenho que botar um igual. E aí, dessa forma aqui, a gente tem nosso componente. Ele só tá dando erro aqui porque é o mesmo nome, né? Tava dando erro porque era o mesmo nome. E aí, dessa forma, a gente tem agora o nosso, sei lá, esse componente Olar aqui, né? Posso até salvar aqui. E tá aqui, ó, Olar. Então, dessa forma que a gente consegue criar componentes. E aí eu preciso exportar ele, né? Senão eu não consigo usar ele aqui, né? Então, quando eu exportei ele, tá aqui, ó. Eu consigo... senão eu teria que importar dessa forma aqui por default, né? E componentes eu sempre gosto de exportar eles assim, para garantir que não tenha conflito de nomes, enfim. Então, esse é o padrão que eu uso, né? Eu acabei no início só criando ele aqui, não explicando por que foi dessa forma, enfim, por que é esse padrão que eu uso. Então é essa forma aqui que é os componentes que eu crio e por isso tem essa sintaxe aqui. Então deixa eu vir para o nosso terminal aqui, vou para o nosso projeto e vamos enviar nosso código, né? Então git add, vamos dar um git commit aqui, criando o header do app. E aqui vamos dar um git push. Então é isso aí, meus jovens. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Qualquer dúvida, use nos comentários. Se realmente gostou, deixa um likezão para fortalecer aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.